com muita alegria e gratidão ao Senhor que venho compartilhar o que a Bíblia nos apresenta, a interpretação da própria Bíblia a respeito da riqueza que é Romanos capítulo 9. Há muitas pessoas que, assim como não gostam de Apocalipse, elas acabam tendo um ranço por esse texto. E é até compreensível no caso desse texto, pois é utilizado para defender coisas que, em minha opinião, não são bíblicas. Afirmações que não são claras em textos bíblicos, como Deus escolheu desde a eternidade passada uns para os céus, outros para o inferno. Deus é autor do pecado. Coisas que não condizem com a santidade de Deus, com a justiça de Deus, com aquele Deus que diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e viva. Como é que o Deus que faz uma afirmação dessa, uma afirmação verdadeira, porque as Escrituras vão dizer que nenhuma mentira provém da verdade. Aquele Deus que em Jesus fala que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Esse mesmo Deus, ele afirma: eu não tenho prazer na morte do ímpio. O meu desejo, antes, eu desejo que o ímpio se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Bom, então vamos para esse texto bíblico, ver o que de fato esse texto afirma, se é verdade que ele afirma que Deus ele predestinou uns para o céu, outros para o inferno, ou se esse texto está sendo, se pessoas que defendem isso estão utilizando esse texto de forma equivocada. Então, deixando o próprio texto falar, a própria Escritura interpretar o texto de Romanos, no seu capítulo 9, que é um texto difícil, um texto que o Senhor nos deu clareza depois de muitos anos de leitura das Escrituras, oração, pedindo para que antes mesmo de se achegarmos ao texto, nosso coração estivesse aquebrantado e sem qualquer peso denominacional, teológico, qualquer descrença em relação a possibilidades, para que o próprio Deus falasse. E creio que hoje, para a honra e glória do teu santo nome, podemos afirmar que ele foi fiel. No tempo dele, ele nos concedeu a graça de compreender esse texto que é difícil. Então, Romanos capítulo 9. Estaremos fazendo a leitura desse texto, mas a partir do momento que Paulo ele vai citando algumas informações, a gente vai pausar e vai buscar nas Escrituras essas informações. Capítulo 9, verso 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas. Até aqui, o verso 4, o começo do verso 4, Paulo ele começa o texto afirmando que em Jesus, ele afirma em Jesus, ou seja, Paulo ele está dizendo em sinceridade, em integridade, testemunha com ele o Espírito Santo na própria consciência, que ele tem tristeza e ele tem uma dor incessante no coração. E por quê? O motivo pelo qual Paulo está triste é por conta da condição de sua nação. E o amor de Paulo, a Bíblia fala que o amor ele é sofredor. Por quê? Paulo ele ama a nação de Israel e ele vê a nação rejeitando o Messias, rejeitando aquele que o texto de João capítulo 1, verso 12, se eu não me engano, diz que ele veio para o seu, mas os seus não aceitaram. Mas a todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a nação que Jesus ele tinha como alvo primário, a salvação é primeira para o judeu e depois para o grego, essa nação rejeitou Jesus. Então Paulo ele fala: eu
estou triste, eu estou com uma grande tristeza e uma dor incessante no coração. E ele fala que ele desejaria ser amaldiçoado, ser anátema, ser separado de Cristo por amor de Israel, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo compatriotas segundo a carne. Aí ele fala, são israelitas. E Paulo ele vai continuar o texto, depois de fazer essa declaração do quão grande era o amor que ele tinha por Israel, a ponto de, se fosse possível, se isso resultasse na salvação da nação, ele escolheria ser separado de Jesus Cristo. Paulo escolheria o lago de fogo, porque ninguém vem ao Pai sem Cristo. Aquele que tem o Filho tem o Pai, aquele que não tem o Filho também não tem o Pai. Cristo é o meio, é o único caminho pelo qual nos achegamos a Deus. Então Paulo desejar ser amaldiçoado de Jesus, ser separado de Jesus Cristo, é a mesma coisa de ele escolher o inferno. Eu desejaria o inferno, nas palavras de Paulo. Eu desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos. São meus compatriotas segundo a carne. Aí ele vai afirmar, são israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é Deus sobre todos, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. De algumas coisas que pertencem a Israel, Paulo ele vai dizer, pertence-lhes a adoção de filhos. O texto de João que eu citei, ele afirma que, por meio de Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos aqueles que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No capítulo anterior, do seu verso 12 em diante, Paulo também ele vai falar a respeito dessa adoção. Nas palavras de Paulo, capítulo 8, verso 12, é dito, assim, pois, irmãos, somos devedores. Não a carne somos como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Paulo ele afirma que são de Israel. A adoção pertence a Israel. A adoção tem como alvo a Israel. Mas por quê? Bom, Deus ele chama Abraão, ele faz uma aliança com Abraão. No verso 12 de Gênesis, ele diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele vai, aqui Abrão, depois o nome dele vai ser mudado para Abraão, e no decorrer da narrativa, ele vai trazendo ele vai enriquecendo a aliança feita com Abraão. No verso 17, do capítulo 7, é dito, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus ele prometeu, ele fez uma aliança com Abraão para ser o Deus de Abraão e o Deus da descendência de Abraão. E essa descendência de Abraão, o texto bíblico vai continuar. Romanos, o capítulo 9, a gente parou no verso 5. O verso 6.
Paulo vai explicar, ele fala: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Deus ele prometeu ser o Deus da descendência de Abraão. Então, Paulo vai falar: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão, o primeiro filho de Abraão, aos 86 anos, foi Ismael. No próprio capítulo 17 de Gênesis, Abraão, Deus está falando a respeito da promessa e ele coloca diante de Deus como desejo dele, como uma opção para Deus, que essa promessa seja cumprida em Ismael. E Deus ele vai afirmar a Paulo de quem será contada vai afirmar a Abraão em quem será contada a descendência de Abraão. A partir do verso 15 de Gênesis 17. Disse também Deus a Abraão: a Sarai tua mulher já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: ao homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara tua mulher te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Então, Abraão, ele olha para sua condição, ele olha para a condição de sua esposa, e ele propõe Ismael, que Ismael ele viva diante de ti. Mas Deus ele fala: não, a sua promessa será a partir de Isaque, não a partir de Ismael. Então Abraão, aos 86 anos, ele tem Ismael, por volta de 100 anos exatos ele tem Isaque, e depois com uma escrava sua, uma concubina sua, que ele toma para si, chamada Quetura, ele tem mais 6 filhos. Então, a descendência segundo a carne de Abraão são 8 filhos. Mas Paulo ele vai dizer aqui: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas o verso 6 vai dizer assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, ou seja, os filhos que Deus se refere não são os da carne, porque ia incluir tanto Ismael quanto os filhos de Quetura. Continuando, estou na metade do verso 8, Paulo continua: mas se devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Aqui eu vou entrar no verso 9, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho, que é o texto que nós lemos no capítulo 17. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, e já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Lembrando que, desde o início do texto, o que temos? Primeiro, Paulo ele demonstra a condição do seu coração, a incessante dor, a tristeza, porque a nação de Israel, seus irmãos, não aceitou o Messias. Ele ama tanto a sua nação, os seus irmãos, segundo a carne, os israelitas, que ele fala: eu desejaria ser anátema de Jesus Cristo se isso salvasse eles. E ele vai e começa a descrever
o que pertence a Israel. Ele cita a adoção de filhos. Somos adotados por meio de Jesus Cristo. Deus ele prometeu a Abraão que ele seria o Deus da descendência de Abraão. Então, ele precisa cumprir o que ele prometeu. O nome de Deus, a Bíblia vai afirmar diversas vezes que o nome de Deus é blasfemado por Israel. Por quê? Porque ele se apresenta ao mundo como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, quando Israel se lança no lamaçal dos pecados, adora outros deuses, oferece os seus filhos como sacrifício, o nome de Deus é blasfemado, porque as outras nações olham e falam, esse Deus deles não é um Deus fiel. Quando eles entram em pecado, infiel no sentido de eles não tomarem a terra de Canaã, eles serem dispersos da terra de Canaã, eles olham e falam, não, esse Deus não é um Deus fiel. No sentido de eles cometerem diversos pecados, eles olham e blasfemam de Deus, fazendo algo abominável. Olhando aquele povo e falando, não, esse Deus, o Deus deles permite pecado. O Deus dele permite que eles ofereçam os seus filhos a outros deuses. Então o nome de Deus foi blasfemado por conta de Israel e o juízo de Deus veio para Israel. Mas a promessa que Deus ele fez a Abraão é uma promessa incondicional. Essa promessa, lembrando, essa promessa ela passa para Isaac, de Isaac ela passa para Jacó, que depois tem o nome mudado para Israel. Em Ezequiel, capítulo 36, lembrando que a gente vai tentar aprofundar o que está sendo dito pelo o próprio texto bíblico. Ezequiel, capítulo 36, é uma profecia. Essa profecia ela vai envolver o juízo de Deus sobre Israel, porque ele, diversas vezes ele falou, se vocês me desobedecerem, se vocês cometerem pecado, eu vou espalhar você entre as nações. Mas calma aí, ele prometeu algo a Abraão, de forma incondicional. Eu serei o Deus da sua descendência. Ele precisa cumprir isso. Ele não pode voltar atrás em sua palavra. Então, esse texto de Ezequiel, Deus ele vai relatar o que aconteceu com a nação de Israel, que ele espalhou Israel entre os povos. O nome dele foi blasfemado porque Israel tanto saiu da terra quanto cometeu pecado, mas por amor ao nome dele, para suscitar a santidade do nome dele, que vai ser glorificado na nação de Israel, por ele ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele promete uma nova aliança. O texto diz, a partir do verso 11, Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 19, Espalhei-os dentre as nações, e foram derramados pelas terras segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos. Eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia, são estes o povo do Senhor? Porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Disse, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos, e observeis. Habitarei na terra que eu dei a vossos pais. Vós serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então, esse texto, ele relata de forma muito clara as afirmações que foram feitas anteriormente. Deus, ele promete restaurar, vindicar
a santidade do nome dele, cumprindo aquilo que ele prometeu. Bom, e aqui o texto continua falando a respeito de... eu vou ler o do 9 em diante novamente. Porque a palavra da promessa é esta, que por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca. Rebeca, esposa de Isaque, o texto diz, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Lembrando que o texto, ele não está falando a respeito de salvação. Paulo está descrevendo quem, ele fala, não que a promessa de Deus haja falhado, Paulo fala. E ele vai descrever quem é o povo, quem são os herdeiros da promessa. A promessa ela parte de Abraão, vai para Isaque, e de Isaque, como Isaque ele teve 2 filhos gêmeos, ele teve Esaú e ele teve Jacó, essa promessa poderia ser cumprida tanto em um quanto em outro. É dito para Sara que o mais velho servirá ao mais moço. Só que isso não se refere a Jacó e Esaú. Por quê? A gente olha a narrativa, Esaú não serviu a Jacó. Pelo contrário, quando Jacó ele volta da casa de Labão, ele se apresenta como um servo a Esaú. Ele fala, sou seu servo. Só que, olhando isso olhando Jacó como Israel, como representante da nação de Israel, e Esaú como Edom, a gente compreende o que o texto quer dizer. Paulo ele cita, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Esse texto ele fica em Malaquias, capítulo 1, no verso 3, mas eu vou ler a partir do verso 1. Palavra do Senhor que em visão veio... Aqui... Calma aí, tô lendo... ao invés de ler Malaquias, ao mesmo tempo falando, eu estava lendo Miqueias. Aquele que não erra em palavras, ele é perfeito. Malaquias, capítulo 1. Aqui. Capítulo 1, verso 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei Jacó, porém aborreci Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, o que Deus está dizendo aqui? Ele fala, não foi Esaú, irmão de Jacó? O começo do texto, ele fala para Israel, eu tenho amado vocês. E Israel questiona, fala, oxe, mas em que o Senhor tem nos amado? Ele vai lá e fala, não foi Esaú, irmão de Jacó? Ou seja, Isaac teve 2 filhos. Eu poderia escolher cumprir a minha promessa em Esaú, ao invés de cumprir em Jacó. Mas eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. Depois, na narrativa, a gente vê que Esaú ele tem um coração corrompido. Quando o direito de primogenitura para Esaú não tinha valor algum. Para Jacó era algo precioso. Quando Esaú vem do campo com fome, ele chega a Jacó e pede um pouco da comida, do guisado vermelho que Jacó está fazendo. Jacó fala, eu troco pelo seu direito de primogenitura. Esaú fala, o que me serve o direito de primogenitura? Eu quero preservar a minha vida. Então,
eu parafraseei o que ele disse, então ele declara que aquilo para ele não tinha tanto valor quanto manter a própria vida. Então ele vende o seu direito de primogenitura a Jacó. Depois ele toma mulheres cananeias. Depois, quando acontece o fato de Rebeca enganar, juntamente com Jacó, enganar Isaac, colocando pelos de animal em Jacó e apresentando ele primeiro que Esaú, para que Isaac abençoasse Jacó. Depois disso, o medo de Rebeca, de Esaú se vingar de Jacó, e o fato de Esaú ter tomado muitas mulheres cananeias, e isso causado vergonha para ambos os pais, tanto Rebeca quanto Isaac, ela vai lá e pede para Isaac para que eles mandem ele para Padã Arã, para a casa de Labão. Depois disso, só de pirraça, Esaú vai lá e toma mais mulheres cananeias para poder se vingar. Então ele não temia os seus pais, não honrava os seus pais. Ele tomava mulheres e ele tomou isso até por pirraça. E o capítulo 12 de Hebreus, no final, vai dizer que Esaú ele buscou com lágrimas. Ele buscou com lágrimas e não achou local de arrependimento. Então, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia. Esaú ele não dependia de Esaú, dependia da graça de Deus. Aprove o Senhor, ao invés de conceder a bênção ao primogênito, que era Esaú, ele concedeu a bênção a Jacó. Lembrando, ele não está falando a respeito de destinados para o céu ou destinados para o inferno. Ele está falando a respeito do povo pelo qual Deus vai cumprir a sua promessa em Abraão. O texto continua, o texto de Romanos, capítulo 9, continua, e essa descrição, quando a gente entende do que Paulo está falando, o texto ele é construído do mesmo assunto e a gente não pode excluir pedaços para formar doutrinas. O verso 14 continua: Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, é o texto que eu disse, que eu citei. Assim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem na apraz. Esse trecho do texto, ele continua, Paulo está dizendo a mesma coisa, ele fala: Que diremos? Há injustiça da parte de Deus? Não, de modo nenhum. Aí fala que ele afirmou a Moisés que terá misericórdia de quem lhe aprover ter misericórdia. Esse texto, essa afirmação, está em Êxodo capítulo 33, verso 19. Êxodo capítulo 33, verso 19, que diz assim: E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor. É o 19, 33? 33, verso 19. Entendendo o contexto, o povo tinha pecado contra Deus. Moisés ele sobe ao monte para poder... Ele leva as tábuas para Deus declarar sua lei, registrar sua lei nasquelas tábuas. Falam que foi o próprio dedo de Deus que registrou aqueles escritos. Mas enquanto Moisés sobe, o povo se corrompe. Então Moisés ele desce, quebra as tábuas de pedra, pega o bezerro de ouro, dissolve aquele bezerro de ouro, joga o seu pó na água, faz eles beber, há um juízo, há um castigo, e ele sobe novamente para dialogar com Deus. No capítulo 33, no verso 3, é dito assim: uma advertência de Deus. Deus fala: sobe para uma terra que emana leite e mel, que é a terra de Canaã. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz.
para que não te consuma eu no caminho. Então Deus ele fala, ó, vocês continuam subindo, vão para a terra que eu prometi, terra que emana leite e mel. Vão à terra de Canaã. Só que eu não vou com vocês, porque vocês são um povo de dura serviço e eu vou consumir vocês, pois eu sou um Deus santo. Do capítulo 12 em diante, é dito assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém, não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste: Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então Deus ele afirma: eu vou escutar você, Moisés. Eu vou, juntamente com o povo, à terra de Canaã. Só que eu vou ter misericórdia de quem eu quiser e eu vou me compadecer de quem eu quiser. Isso não está relacionado com céu ou inferno, salvação e perdição. Isso está relacionado, o que é afirmado aqui, é Deus ele usar de misericórdia com quem ele aprover ter misericórdia. Se ele julgasse alguns dentre a nação de Israel, ele não deixaria de ser fiel, porque ele prometeu que ia ser o Deus da descendência de Abraão, não de toda a descendência, não de todos os israelitas, mas a descendência de Abraão, a descendência das 12 tribos, é o povo pelo qual o Senhor mantém a sua aliança. Então ele cita Faraó. Ele fala: para isso mesmo se levantei, no texto de Êxodo. Aqui ele vai afirmar assim: a escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei. No texto de Êxodo fala: para isso mesmo te mantive, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ele ainda não está falando a respeito de salvação, de céu e inferno. O que acontece com Faraó? No capítulo 3, verso 19, Êxodo, capítulo 3, verso 19, vai declarar como é a disposição do coração de Faraó. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Então Deus ele já declara Faraó. Faraó ele é um homem de dura serviço e ele não vai deixar o povo sair, a não ser que ele seja obrigado a fazer isso por mão forte. Então, quando Deus ele promete a Abraão também, ele fala: ó, a sua descendência será peregrina em terra alheia, mas peregrina e oprimida em terra alheia, mas eu vou julgar os seus opressores. E eles vão sair de lá com muitas riquezas, que é o que acontece. Deus, ele age de forma a cumprir, a ser fiel em suas promessas. Então, quando se completa os 400 anos, é exatamente quando o rei ímpio, de duro coração, idólatra, é assunto como rei do Egito, depois de alguns reis que já não conheciam as obras de José, e esse rei de duro coração, ele vai ter o coração mais endurecido ainda. A forma de Deus tratar Faraó faz com que ele endureça mais o coração. Exemplo, as primeiras 3 pragas, os magos de Faraó fazem coisas semelhantes. Faraó fala: eu não conheço o Senhor e eu também não vou deixar o povo ir. Então, ele não está falando aqui a respeito de salvação. Está falando a respeito ainda de ele endurecer quem quiser e ser misericordioso com quem ele quer.
Quanto em relação a isso, temos o texto falando a respeito do anticristo. Fala que por conta de não rejeitarem a exortação de amor, Deus lhes envia a operação do erro. Então há um juízo de Deus. O texto que eu citei, Deus dialogando com Abraão, falando da tua promessa, ele fala que o povo vai ser peregrino por 400 anos, porque ainda não se completou a iniquidade dos cananeus. Então há um período onde a graça de Deus é derramada. Só que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, isso colherá. Se ele semear na carne, ele vai colher morte. Se ele semear no espírito, ele vai colher vida. Então é o juízo de Deus, assim como o primeiro capítulo de Romanos diz que por conta dos homens não terem reconhecido que existe um Deus por meio das coisas criadas, Deus envia a eles um juízo, induzindo eles a uma disposição mental reprovável. É isso que aconteceu com Faraó. E ele manteve Faraó porque ele engrandeceu-se por meio de Faraó, como Deus de Israel. Ele foi apresentado como Deus de Israel. Quando os espias vão à terra de Canaã e Raabe retém eles, é dito que o povo todo de Canaã, eles estão com medo, eles estão apavorados pelo que o Deus deles fez ao Egito. É disso que o texto está falando. O texto ainda não está falando de céu ou de inferno. Aí o texto continua, verso 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e o outro para desonra? Eu entendo por esse texto de massa, de todo o contexto aqui, que ele está falando do Abraão, descendente de Abraão. Da mesma massa, ele fez um para honra e outro para desonra. Os montes de Edom é um povo amaldiçoado. Por mais que eles tentem reconstruir a nação, Deus ele vai destruir. É um povo que foi amaldiçoado por Deus, os edomitas. É disso que está falando. E quanto a vasos de... O texto diz, não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e o outro para desonra? Aí o texto continua, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que, para a glória, preparou de antemão, os quais somos nós. Antes disso aqui, até o verso 23. Paulo ele vai usar a mesma linguagem em 2 Timóteos, capítulo 2, verso 20 e 21. 2 Timóteos, capítulo 2, verso 20 e 21. Timóteo. Ele vai usar essa mesma linguagem de vasos de ira e vasos de misericórdia. Ele vai falar, no capítulo 20, ele fala, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Essa mesma linguagem, Paulo de forma alguma está dizendo aqui que esses vasos de ira e os vasos de glória são destinados para o céu e destinados para o inferno. Porque todo o contexto, Paulo está falando de um povo pelo qual Deus vai cumprir a sua promessa e vai ser glorificado. O verso 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Uma pergunta. Assim como também diz em Oséias, chamarei meu povo o que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo,
ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, termo-nos-ia tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Os gentios, eles participam da promessa feita a Israel. Em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, eu vou ver a partir de qual verso a gente consegue ter essa compreensão. Tá. A partir do verso 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, aquilo que foi prometido a Israel, os gentios eles passaram a ter acesso graças ao endurecimento que veio em parte a Israel, que é o que é tratado no capítulo 11 de Romanos. Mas do capítulo 9, ele não está falando a respeito de salvação, de céu e inferno. Ele está falando a respeito do povo, que a princípio do texto, ele diz que ele está triste, com incessante tristeza, com dor no coração. E o Espírito, ele fala em Cristo, é uma verdade que Paulo está afirmando. Ele fala que desejaria ser amaldiçoado de Jesus Cristo se isso resultasse na salvação de Israel. E ele fala tudo aquilo que pertence a Israel, as alianças, o culto, a promessa, os patriarcas, e o Messias descende também de Israel. Então, ele vai discorrer a respeito de todo o capítulo 9, mostrando que Deus ele continua fiel à aliança feita com Abraão e mostrando quem de fato são os herdeiros da promessa e que nós, gentios, mediante Jesus Cristo estávamos longe, mas agora em Jesus, sem Jesus Cristo a gente estava longe, mas em Jesus a gente foi aproximado, como Israel em Jesus Cristo vai ser aproximado. O remanescente será salvo. Deus ele vai cumprir o que ele prometeu. Vai apartar de Jacó as suas impiedades. Então, de uma forma bem resumida, deixando a própria Bíblia falar, o texto de Romanos, capítulo 9, ele não fala a respeito de predestinados para o céu ou predestinados para o inferno. É preciso forçar muito o texto e desconstruir o que Paulo diz para poder defender essa afirmação.